Diz aí. Também, 5:33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Pode se assentar. Os votos e juramentos. Nós temos um costume, esse costume não é novo, esse costume é um costume antigo, de fazer votos e juramentos. E esse costume que o ser humano tem de fazer votos e juramentos, ele começa a ser banalizado. É o que nós vamos tratar aqui hoje. Nós vamos falar da banalização dos votos e juramentos. E como é incrível como nós nos esquecemos daquilo que nós empenhamos e daquilo que nós colocamos diante de Deus. Nós falamos com muita facilidade, nós nos comprometemos com muita facilidade. Nós empenhamos a nossa palavra, que já é um comprometimento e deveria ser somente a nossa palavra, e além de nós empenharmos a nossa palavra, nós colocamos um fiador para dar base àquilo que nós falamos. Quer dizer, não basta só a minha palavra, que já é perigoso quando você faz um juramento por si mesmo, quando você faz um voto por si mesmo, já é algo muito complexo, muito perigoso, porque se você fizer uma análise, muitas das palavras que você empenhou, que nós empenhamos, nós não cumprimos, porque são muitas. Todo dia você está empenhando uma palavra nova. E além de empenhar a palavra, ainda coloca alguém como prova disso, como testemunha disso. Aí aquilo que foi empenhado tem um peso maior. Mas vamos lá. No Antigo Testamento, era comum os juramentos em nome do Senhor. E esses juramentos, eles eram obrigatórios em algumas ocasiões. Quando a palavra necessitava de um fiador idôneo ou mesmo de um voto. E essa palavra, quando era empenhada e quebrada, era sujeito às penas da lei. É o que diz Êxodo 20, versículo 7. 1 Samuel 14:39 fala dessa questão da onisciência de Deus, Deus como um juiz onisciente de toda a falsidade. O texto diz: tão certo como o Senhor vive. Então Deus é onisciente de tudo aquilo que acontece na face da terra. Deus sabe de tudo. Nós temos uma mania de fazer muita coisa aqui na terra, achando que passa desapercebido diante dos olhos de Deus. É aquele senso de impunidade que nós carregamos. Bom, vamos para o texto. Versículo 33. Diz o seguinte: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. O costume de jurar era mais antigo do que a lei. E foi adotado porque era algo necessário. O empenho, o voto e a figura de alguém sacramentando a sua palavra, naquele contexto era necessário.
Jesus condena, na verdade, nesse texto, os abusos acerca do juramento. O juramento não é proibido. Nós vamos ver aqui, biblicamente, o juramento não é proibido. O problema é a banalização do juramento. Você diz, olha, pode acreditar, Deus é minha testemunha. A gente tem essa manhã, né? Tudo que a gente vai falar, a gente coloca Deus como fiador das nossas palavras. E isso se banaliza de tal forma que a gente começa a ficar sem vergonha. Porque já que Deus é o meu fiador, então que Ele pague a conta. Que Ele pague a conta. Porque a minha palavra já não vale mais nada. Minha palavra já não vale mais nada, então que Ele pague a conta. As coisas que eu faço, eu não cumpro. As coisas que eu digo, eu não levo a cabo. A minha vida não transmite segurança para as pessoas. É muito problemático isso, quando a sua vida não transmite segurança. Você diz, ixi, fulano? Não. Tudo que diz não acontece. Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? E nada daquilo acontece. Aí a palavra da pessoa fica em descrédito. Por quê? Porque os seus planejamentos são vagos, são inócuos. Vamos abrir tal coisa. Não vai abrir. Não confie que não vai abrir. Vamos fazer isso. Pode confiar que não vai acontecer. E a pessoa entra num processo de desgraça diante das outras pessoas. E o sistema de segurança, de confiabilidade, não a confiança que tem que ser dada somente a Deus, mas nos relacionamentos interpessoais deve haver um nível de confiança. Não, olha, pode ir porque ele está dizendo, ela está dizendo, pode demorar, mas o negócio acontece. A coisa acontece. Pode demorar, mas a coisa vai acontecer. Falou que ia fazer isso? Não, espera, porque vai acontecer, vai fazer. Pode ter certeza. Isso é muito importante para as nossas vidas. A gente tem que se preocupar muito com isso. A história diz muito. E a gente tem que se preocupar com a história que é feita. Por quê? Porque a gente carrega o nome que é sobre todo nome. Se a pessoa se chega no nível de ninguém confiar em você, aquela história do menino que estava gritando lá na beira do rio, mamãe, me socorre aqui que eu estou morrendo afogado. Aí a mãe corria lá na beira do rio, chegava lá, e o menino estava lá nadando. Brincadeira, mamãe. Na segunda vez, mamãe, me socorre aqui porque eu estou morrendo afogado. Aí a mãe chegava lá, brincadeirinha. Na terceira vez o menino gritou e morreu. É assim que acontece. Um costume de juramento debilitou a moral e os bons costumes das pessoas. A multiplicação de juramentos criou um espírito superficial, inclinado à mentira. Você não pode mais contar com as pessoas. Eu estava dizendo aqui hoje de manhã que eu não confio em ninguém, como eu confiava há 14 anos atrás, há 10 anos atrás. Não confio. Porque a pessoa diz assim, pastor, eu vou fazer. Eu vou ajudar. Enquanto eu não ver aquilo se cumprindo, porque tem 14 anos que eu ouço isso. Conte comigo. Conte comigo, pastor. Então a gente precisa rever esses juramentos, esses votos que a gente faz.
Meu salário aumentou, pastor. Agora eu vou para as missões. Não vai nada. A não ser que mude alguma coisa na sua vida hoje. O problema é que a gente quer empenhar para fazer. Nós vamos aprender hoje que nós temos que parar de empenhar e fazer. Porque nós vivemos num sistema de valores de troca. Deus me abençoou e eu vou fazer. Deus me tirou do leito de dor e eu vou trabalhar na obra do Senhor. Aleluia! Quantas visitas que eu já fiz em hospital e o papo é sempre o mesmo. Pastor, ore por mim. Porque se Deus me tirar desse leito de dor, eu vou fazer a obra do Senhor. Alguns saem e fazem. Outros, a maioria não. E a pessoa vai e coloca Deus como fiador. Deus sabe do meu propósito, pastor. Realmente Ele sabe. Então o objetivo dessa mensagem é fazer com que eu e você revejamos, façamos uma análise de tudo aquilo que a gente já tem falado, tem empenhado, tem jurado, tem votado diante de Deus. E vamos, daqui para frente, criar um marco. Estabelecer um novo marco das nossas vidas. Porque talvez muitos tenham caído em descrédito. Já pensou se eu tivesse falado para vocês, irmãos, olha, nós vamos abrir uma fundação, o próximo nunca saísse. Irmão, vamos abrir um seminário aqui, o negócio não saísse. Tudo que a gente falasse aqui fosse por água abaixo. Que crédito eu teria para estar aqui falando para vocês isso? Já pensou? Agamenon, o primeiro membro dessa igreja aqui, 14 anos atrás, só tinha ele e minha mãe. Já pensou se tudo aquilo que a gente tivesse falado naquele momento ali morresse há 14 anos atrás? Meu ministério estaria comprometido. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. A vida cristã, a vida social, a vida secular, dá muito trabalho. Porque a vida é caracterizada por uma coisa: continuidade. A coisa mais fácil que tem é você falar assim, vou abrir algo. Eu vou fazer algo, vamos começar algo, vamos começar uma coisa, vamos começar um culto, vamos começar uma igreja, vamos começar um trabalho, vamos começar um projeto. Projeto é uma coisa que é assim, terrível. Projeto. O difícil não é começar. O difícil é viver o princípio da continuidade, que vale para tudo na vida. Versículo 34 diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Bom, o que esse versículo está querendo dizer? Ele está proibindo todo tipo de juramento? Não, porque a Bíblia fala de alguns tipos de juramento. O próprio Paulo invocou a Deus como sua testemunha lá em Romanos 1,9. Jesus se submeteu a um juramento quando ele foi interrogado, lá no capítulo 26. Então a Bíblia está proibindo todo tipo de juramento? Não. Segunda pergunta. De que tipo de juramento que Jesus está falando? Ele está falando do juramento para tornar as palavras faladas obrigatórias. Por exemplo, eu digo, irmãos, eu vou fazer isso. Eu digo isso diante de Jesus. Quando você diz, eu vou fazer isso, e você diz, eu vou fazer isso diante de Deus, você está querendo fazer com que as suas palavras se tornem obrigatórias para quem está ouvindo-as. Você está querendo dizer o seguinte, que aquilo é algo que vai acontecer. Como se, quando nós falamos sobre juramento,
nós não podemos ser confiáveis. É como se a sua palavra dependesse de um fiador. Então, quando você sempre está usando o nome de Deus, você está dizendo que a sua palavra não vale nada. Quando sempre nós colocamos a figura divina para chancelar algo que a gente está falando, a gente está dizendo assim, não confie em mim. Confie só em Deus. Certo. Porque se você tem uma palavra empenhada, e você geralmente cumpre o que diz, a não ser que aconteça alguma coisa alheia à sua vontade, como a doença, a morte, um problema de família que te impossibilitou de toda e qualquer forma de cumprir, são coisas que acontecem, gente. Mas quando nós temos condições de cumprir algo que nós empenhamos, e a gente não cumpre, e a gente ainda, além de empenhar, a gente ainda coloca Deus na parada. Como se dissesse assim, rapaz, ó, vou colocar Deus na jogada aqui, porque colocando Deus na jogada a turma vai confiar. Não. Jesus ensina que precisamos falar como se cada palavra que dizemos esteja sendo dita sob juramento. Então, cada palavra sua e minha já é um juramento, não preciso de colocar Deus como fiador das minhas palavras. Irmão, me empresta aí, porque em nome de Jesus eu vou te pagar. Quando o cara fala, me empresta aí que em nome de Jesus. Não fala em nome de Jesus, não. Fala, irmão, me empresta aí que eu vou te pagar. (35) 37, desculpe. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Aqui há uma repetição da palavra, que é a confirmação ou não da verdade. Então, a garantia da honestidade do indivíduo deve ser a confiança na sua simples palavra. Como tinha no interior, né? Não, minha palavra é essa aí. Sabe o que aconteceu com o Piauí? Eu contei hoje de manhã aqui. O Walter já recebeu grupos de empresários no Piauí, mas gente que tinha muito dinheiro. Chegou um empresário uma vez no Piauí, e ele, acho que era dono, salvo engano, não sei se era construtor, o cara tinha dinheiro para construir umas 100, 200 igrejas se ele quisesse de uma hora para outra. Mas foram várias pessoas que chegaram lá e disseram assim, ó, vamos adotar isso aqui, vamos fazer isso aqui. Tem um centro para... tem informar, tem, vamos fazer isso. Um monte de dinheiro. É um monte de dinheiro. Walter também hoje aprendeu esse princípio. Assim como eu tenho aprendido também. Todas as vezes que a gente diz assim, irmão, Deus levantou uma pessoa que tem condições para fazer isso aí. Lá na frente a gente quebra a cara. É incrível. É incrível. Todas as vezes que eu falei assim, caramba, Deus levantou essa pessoa, a pessoa vai ter condições de fazer isso. Quebrei a cara. Fulano tem condições financeiras para nos ajudar em relação àquilo. Quebrei a cara. Porque no momento que a gente mais precisa, perna, para quem? Então eu digo, Senhor, Tu és aquele que prometeu. Tu és aquele que cumpre o que diz.
Eu aprendo a confiar e a esperar somente em Deus. Sabe aquela vez que você foi lá levar o seu currículo e você disse assim, rapaz, a empresa lá tem muito dinheiro e eles vão me contratar, meu currículo é muito bom. Quebrou a cara. Quebrou a cara. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa acerca de um projeto aqui para Brasília e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu fui jantar com essa pessoa, com mais algumas outras pessoas. E a pessoa falou assim, olha, isso vai ser assim, vai ser assado, vai ser assim, vai ser assado e tal. Eu, caramba, eles são muito estruturados, vai arrebentar aqui em Brasília. Ou então quando a pessoa chega e diz assim, ó pastor, eu faço isso, eu faço aquilo, minhas qualificações são essas, são aquelas outras, eu faço aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo, currículo vitae. Na primeira tarefa, o currículo vitae cai por terra. Que aparece tudo quanto é desculpa. Aquilo que a gente fala não precisa de juramento. Deus sabe que eu sou um servo de Deus, sabe. Ele sabe que eu sou um servo de Deus. Ele sabe. Ou não. Então, irmãos, nós precisamos criar um sistema de credibilidade naquilo que a gente está construindo. Você sabe que muitas oportunidades fogem das nossas vidas porque nós não somos confiáveis. Quando você vê uma pessoa se queixando muito da sorte, se queixando muito da vida profissional, de tudo, lógico, tem exceção que eu estou te dizendo. Mas eu digo, por exemplo, Brasília. Brasília é uma terra de oportunidades. Quem se dedica, colhe. Quando eu vejo alguém aqui no Distrito Federal se queixando muito, primeira pergunta que eu me faço, com exceção, irmãos, para vocês depois não me condenarem, com exceção, tudo tem exceção. Primeira pergunta que eu faço, essa pessoa é confiável? Qual foi o nível de relação profissional que essa pessoa teve com seus ex-patrões? A ponto da pessoa ser indicada para trabalhar em outro lugar? Às vezes ela não foi indicada, mas alguém que conhece diz, olha, o cara é bom, a pessoa é boa, pode contratar. Então, esse texto ele está falando de todas as relações da nossa vida, da nossa trajetória. Eu não estou dizendo para você aqui que a gente nunca pode errar, porque o errar é humano, realmente a gente erra. Mas se a nossa trajetória, a nossa história é uma história somente de erros, uai, irmão, como é que fica então? Então eu tenho que tomar postura diante dessa palavra. Se ensina ou não que passar disso vem do maligno. Tem algumas doutrinas que dizem que esse maligno aqui não é necessariamente o diabo. Porque o diabo já é ruim, não presta, não vale nada. Mas tem alguns teólogos que dizem que isso aqui se refere à perversidade dos homens, que não deixa de ser algo que vem do mundo da carne do diabo. Mas o texto literalmente não está falando do diabo, não. O texto está falando da própria malignidade que há no homem. Por quê? São 3 níveis de influência na vida do homem. O mundo, a sua própria carne e o diabo. Às vezes o cara está dizendo, o diabo está furioso. Não, é a sua carne que é furiosa. Pastor, o diabo está furioso comigo, ore. Talvez não seja o diabo, pode só ser, mas talvez não seja. Talvez seja a sua carne mesmo que está aprontando. Você está dizendo que tudo é o diabo. Está dando muito crédito para o diabo. Está fazendo muita entrevista com o diabo. Está querendo ouvir muito a voz do diabo. Eu quero ouvir a voz de Deus. Não ouvir a voz do diabo, não. Não ouvir a voz do desgraçado daquele. Eu quero ouvir a voz de Deus.
Não tenho parte com o diabo, não. Tenho parte com Deus. Não ficar fazendo entrevista com ele, sensacionalismo com o diabo, não. Então vamos parar de ficar transferindo tudo para o diabo. A gente diz, rapaz, foi eu mesmo, eu errei, tal. O problema da nossa espiritualidade é que a gente transfere ou tudo para Deus, ou tudo para o... Nada para aqui, no meio. Sim ou não? Por quê? Muito mais fácil transferir ou para Deus ou para o diabo e eu saio fora. O que passar disso vem do maligno. Pode se referir à perversidade dos homens, que empregam juramentos com o fito de enganar e cumprir propósitos desonestos. E o que acontece? Profana o nome de Deus. Porque a pessoa diz, olha, ela falou em nome de Deus. Eu falei em nome de Jesus. E esse negócio do em nome de Jesus virou até tema de novela, né? Os jargões. Em nome de Jesus, está amarrado, Satanás. Em nome de Jesus. Não, o pastor está repreendido. Irmãos, tire esses jargões. Fale por você. Fale por você. Eu detesto jargão. Não aguento jargão. Não aguento. A pessoa vem falar assim, ó... Uma vez a minha irmã veio me contar, dizendo, rapaz, eu não estou aguentando, eu fui no local, o cara estava falando, em nome de Jesus, senta. Em nome de Jesus, levanta. É tanto jargão que a pessoa usa que até para pedir para sentar e levantar é em nome de Jesus. Você está entendendo? Que a gente tem que amadurecer, nós, eu e você, nós precisamos amadurecer muito na fé. Esses jargões são tão perigosos porque a gente fica se baseando nos jargões para respaldar uma confiança que talvez a gente não transpareça e que a gente não tenha diante dos outros. Está repreendido em nome de Jesus isso aí. Isso tem que estar repreendido primeiro na sua vida. Isso estando repreendido na sua vida, não precisa ficar falando isso toda hora. Repreende tudo em nome de Jesus. Repreende tudo, até coisa boa está repreendendo em nome de Jesus. Coisas que não precisavam ser repreendidas em nome de Jesus. Está repreendendo tudo em nome de Jesus. Jesus ensina que o verdadeiro cristão deve ser autêntico e sincero em suas afirmações, se afastando de toda ambiguidade e falsidade que são comuns neste mundo. Neste mundo. Eu queria terminar com duas coisas aqui. A confiabilidade. Nós precisamos lutar contra o sistema que nos faz perder a confiabilidade. Quando você diz uma coisa, as pessoas podem confiar que aquilo que você disse vai acontecer. A não ser que aconteça algo fora do seu controle. Aquele juramento que você fez, que talvez tenha feito tantas vezes, não pega mais. Aí a pessoa diz, não, rapaz, não confio em fulano não, porque toda vez ele fala que vai fazer isso, não faz. Toda vez que vai abrir um negócio, não abre, o negócio não acontece, nada acontece, tudo, não acontece nada. É tudo conversa para boi dormir, não acontece nada, não desenvolve nada, projeto nenhum sai do lugar. Isso me dá medo. Porque eu parto do pressuposto que, acontecendo o que acontecer, tem coisas que poderiam dar certo, outras, por força contrária, não. Mas aquilo que pode acontecer, tem que acontecer. E a instabilidade nos relacionamentos é muito grande. A instabilidade nas pessoas em congregar no lugar é muito grande por conta disso. Então a gente precisa estabelecer esse sistema
na nossa vida. Não, fulano começa uma coisa e termina. Não passa não. Porque tudo que começa não termina. Não termina. Pela metade já começa um lero-lero. Sistema brasileiro de ser, brasiliano de ser, coisa e tal. Culpa Deus, culpa o diabo, culpa todo mundo, culpa o cachorrinho. E nada chega no final. Isso tem que me dar medo. Essa palavra tem que colocar temor, medo de temor, não medo de medo, temor diante de Deus. Isso tem que ministrar nos nossos corações para que a gente reveja tudo aquilo que a gente tem empenhado. Tudo aquilo. Tudo que a gente tem empenhado. Pastor, eu vou congregar direitinho na igreja. Quero mudar de vida. Com 2 meses, some. Pastor, eu vou fazer isso. Fulano, eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo outro. Eu vou fazer aquilo outro. Eu vou. Não vai nada. Custa muito isso. Machuca muito a continuidade, porque a continuidade você fala, ai meu Deus, para que eu fui falar isso? Sim ou não? Para que eu fui falar isso? Você fala, Jesus, agora eu estou numa furada maior do mundo. Agora já era. Falei, agora vamos em frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Pode demorar? Pode, mas nós vamos cumprir, vamos em frente. Acontece coisas no percurso, acontece. Coisas contra a nossa vontade, acontece. Mas aquilo que foi falado, vamos fazer. Custa menos caro, muito menos caro, cumprir do que deixar de cumprir. Amém? E a segunda. Use somente a sua palavra. Somente a sua palavra. E fechou. Somente a sua palavra. Porque na sua palavra já está implícito aquilo que você é diante de Deus. É isso que o texto está querendo dizer para nós. Use somente a sua palavra, sim ou não, porque o que está implícito dentro de você, aquilo que faz parte da sua história em Deus, já está embutido, já está no bojo, já está nas entrelinhas daquilo que você está dizendo. Você não precisa de mais nada. Amém?